Olá, olá, sejam bem-vindos. Oi, pastor Bruno tá aqui, Lu tá aqui também. Que bom que a gente estão juntos aqui pra gente aprender um pouquinho da palavra de Deus. Essa é uma live de estudo, né? Essa é uma live de conhecimento da palavra e principalmente uma live pra gente aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas, né? É aquilo que eu sempre falo, já passou da época da gente só conhecer a palavra de Deus. A gente tem que começar a viver. Eu recebo, pastor, recebo. Eu não sou, não. Referência, acho que é minha pastora, mas recebo sim. Adriana, Márcia, sejam todos bem-vindos. Esse capítulo de hoje, enquanto as pessoas estão entrando aí, esse capítulo de hoje é um capítulo bem especial do livro de Tiago, porque é um capítulo que fala do controlar a língua, né? Obrigada, Lu. Do controlar a língua, da gente refrear a nossa língua, da gente ter cuidado com as palavras, da gente ter cuidado com o que a gente fala, né, da maneira como a gente fala, principalmente da maneira como a gente fala. Hoje, oi Thaís, hoje eu tava conversando com uma querida minha e eu tava falando exatamente isso pra ela. Na verdade, nós podemos falar quase tudo que a gente precisa falar ou quer falar. Nós podemos fazer isso. Nós só precisamos do direcionamento do Espírito Santo para sabermos a maneira como falar, né? A maneira como a gente vai falar com as pessoas. Porque a maneira como você vai falar com as pessoas é que vai fazer toda a diferença na conversa, no entendimento, no receber aquela palavra. E você pode estar exortando, você pode estar até brigando, você pode estar até discutindo. Mas a maneira como você fala e as palavras que você escolhe para usar é o que faz a diferença. E eu digo que o uso das nossas palavras está tão entranhado, né, na nossa carne, né, é tão natural a gente não pensar para falar, né, porque o natural deveria ser nós pensarmos, né, e depois falarmos, mas na grande maioria das vezes a gente acaba falando sem pensar. E aí as pessoas falam assim, mas fulano falou sem pensar, não era isso que ele queria dizer. Era isso que ele queria dizer, sim. Ele só não escolheu as palavras certas para usar. Mas quando a pessoa fala sem pensar e ela ofende e depois ela fala assim, não era isso que eu queria dizer. Não, era isso que você... Peraí, tem um ditado que diz que as palavras podem ferir mais que um tapa. Exatamente. E muitas pessoas, Maiana, elas matam outras pessoas com o poder da palavra, né? Com a palavra que liberam, da maneira como liberam. Matam mais do que armas de fogo, matam mais do que armas brancas, matam mais, enfim, destroem, né? São pessoas que destroem porque não sabem o poder do uso da palavra. É claro que nós temos entendimento que existe um poder nas palavras que nós liberamos, né? A Bíblia, o mundo foi feito através de Deus liberando uma palavra, né? Jesus venceu o diabo por causa da palavra. Ele liberou a palavra, né? Ele liberou aquilo que já estava ali. Ele falou, ele verbalizou. Nós aceitamos a Jesus, nós fazemos a nossa profissão de fé através da nossa palavra, né? Para que o mundo espiritual ouça, para que outras pessoas ouçam. Quando nós nos casamos, né? Nós temos que dizer sim, eu aceito, vou assinar. Você verbaliza isso? Verbalizo, né? E muitas outras coisas que a gente não tem tempo para falar sobre tudo hoje, porque nós vamos focar no capítulo 3 e exatamente naquilo que Tiago quer nos ensinar, porque como eu disse desde a primeira aula, né, essa carta ela foi escrita por um grupo de cristãos nesta época,
Mas se hoje eu perguntar para vocês, para quem que Tiago escreveu essa epístola? Para quem? Para quem foi endereçada essa epístola? Para mim e para você. Essa epístola ela foi escrita para ser lida hoje, dia 18 de maio de 2021, porque ela é muito atual. E se você for ler ela daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai continuar sendo uma epístola muito atual. Por quê? Porque o segurar a língua, o controlar a língua, ele fala muito sobre o crucificar a carne, né? E aí a gente bate de frente com o que Jesus fala, né? Aquele que quer vir após mim, oi Flávia, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E quando ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e a gente encontra Tiago falando, olha só, você precisa controlar sua língua. Olha só, você precisa prestar atenção no que você está falando, porque você não é qualquer pessoa. Nós não somos qualquer pessoa. Eu e você, cada pessoa que está entrando aqui na live, cada pessoa que vai assistir essa live depois, nós não somos qualquer um. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós somos filhas e filhos de Deus. Nós somos pessoas com autoridade espiritual. E a mesma autoridade que nós usamos para abrir a nossa boca, curar enfermos e expulsar demônios, nós não podemos abrir a nossa boca para maldizer o nosso irmão, para praguejar, para reclamar, para murmurar. Só que isso é um entendimento que tem que ser diário. Esse entendimento, essa lembrança, assim, eu tenho que vigiar o que eu tô falando, eu tenho que vigiar as minhas palavras, eu tenho que vigiar a minha língua, né? Não é porque outras pessoas estão me ouvindo, mas porque o Senhor está me ouvindo, né? Porque o Senhor está me vendo. E Ele sabe de tudo. A palavra diz que nós iremos prestar conta de tudo que falamos e fizemos. Isso só por causa disso já deveria ser motivo suficiente da gente controlar as coisas que a gente fala. Só por saber que um dia nós iremos prestar conta das coisas que nós falamos ou pensamos e fizemos. E a segunda coisa, porque realmente essa epístola de Tiago, ela deixa muitos ensinamentos e muitos direcionamentos. Lembrando a vocês que eu estou lendo a Nova Almeida Atualizada, é a Bíblia que eu estou usando, é a tradução que eu estou usando, é a Nova Almeida Atualizada. Para quem perguntar, você pode escrever aí. E hoje eu vou ler o mesmo texto, como eu sempre faço às terças-feiras, usando a Bíblia, a mensagem, tá bom? Então vamos orar, 8h35, vamos orar. É verdade, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a Ti. Senhor, graças te damos, Deus, por mais uma terça-feira, por essa oportunidade de estarmos juntos. Estarmos, Senhor, usando, Pai, a internet, usando a modernidade, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que assim estamos alcançando o Teu coração, estamos tentando, Senhor, nos tornar pessoas melhores, estamos tentando, Senhor, sermos filhos melhores, servos melhores, Deus, simplesmente porque o Senhor merece. O Senhor merece o nosso melhor. O Senhor merece, Senhor, a nossa melhor atitude. O Senhor merece o nosso melhor pensar, o nosso melhor linguajar. O Senhor merece. Essa é a única razão, Senhor, de querermos mudar, porque o Senhor merece. O Senhor merece, o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Sabemos que o Senhor nos ama incondicionalmente, Deus, e que o Senhor nos recebe da maneira como somos. Mas queremos, Deus, mudar. Queremos ser pessoas melhores. Queremos ser melhores representantes do Teu reino. Queremos nos parecer mais com Teu Filho. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso, porque sozinho nós não vamos conseguir. Sozinho a gente não consegue, Deus. Nós realmente precisamos que o Espírito Santo ache lugar no nosso coração, ache lugar na nossa mente para se movimentar. Sabe, Deus, a gente precisa ter sensibilidade. Senhor, nos ajuda a ter sensibilidade para ouvir a Tua voz no meio de tantas vozes. E que nessa noite, Deus, que nesse momento aqui desse estudo, seja a Tua voz o maior som que a gente ouça nessa noite. Em nome de Jesus.
Jesus. Amém e amém. Palavras descuidadas ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. Queridos, vamos lá. Abra sua Bíblia, pega seu caderno, pega seu marca-texto, porque nós vamos marcar muitas coisas e destacar muitas coisas nessa nossa live de hoje. Como eu disse, como eu comecei dizendo, em João, capítulo 1, versículo 1, e é um versículo muito conhecido, mas eu gostaria de ler com vocês, e que se você não tem isso sublinhado na sua Bíblia, você vai pegar o seu marca-texto e você vai sublinhar isso agora. Então, abra aí, João, capítulo 1, versículo 1. Vamos ver o que está escrito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou ler de um outro jeito. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui a gente começa a ver a importância que a palavra, o uso da palavra tem e sempre teve. Quando Deus criou o mundo, Ele criou através da palavra. E depois do mundo já criado, quando a gente está ali ainda no livro de Gênesis, a gente vê pessoas abusando desse dom, que é o dom da comunicação, abusando desse dom e querendo construir uma torre para que se tornassem como Deus, que chegassem perto de Deus. E Deus, Ele vem, e Deus, Ele poderia ter feito qualquer coisa com aquele povo ali em Babel, mas Ele vem e Ele confunde as línguas. Ele confunde. Então, aquele dom da comunicação, aquela comunicação fácil que existia, passou a não existir mais. Continuando, Paulo vai instruir a Timóteo que ele fale, que ele pregue em tempo e fora de tempo. Então, o uso da palavra, a gente vê tanto lá na história da Torre de Babel, um mau uso da palavra, e a gente vê Paulo instruindo Timóteo a pregar, a usar a palavra em todo tempo. Mas é claro que não é também qualquer palavra, não é sair falando. É você ter um direcionamento do Espírito Santo para saber o que falar na hora certa, para a pessoa certa e no momento certo. A pessoa prudente, uma pessoa que é prudente, ela não sai falando aquilo que ela tem vontade de falar. Uma pessoa prudente, ela filtra as palavras que vêm à mente, as palavras que vêm à boca. Ela filtra isso. Porque existe até no meio jurídico, quando alguém vai preso e diz assim, você tem o direito de permanecer calado, porque tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Olha que interessante isso. Tudo que a gente diz poderá e será usado contra nós no tribunal celestial, diante do juiz, diante de Deus. Tudo que dissermos poderá e será usado ou a nosso favor ou contra nós diante do juiz. E quando a gente começa a ter esse entendimento, porque você pensa, nós não somos ninguém, comparado à grandeza, ao poder, à majestade de Deus. Mas nós sabemos que as nossas palavras têm poder. Nós sabemos que as nossas palavras têm um certo poder. Pelas nossas palavras, nós liberamos bênção. Pelas nossas palavras, nós liberamos a cura. Nós profetizamos, nós declaramos, nós oramos a palavra de Deus, no caso a Bíblia, tudo através das nossas palavras. E da mesma forma que as nossas palavras, elas atraem, elas trazem a presença do Senhor, a presença dos anjos, que as nossas palavras trazem a bênção. E aqui tá a Vera, que é intérprete de Libras, e o pensamento é o mesmo, A pessoa não verbaliza, mas a pessoa sinaliza. Então, é igual, o pensamento é o mesmo. Da mesma forma que as nossas palavras, elas atraem o mundo espiritual
O reino de Deus, quando nós falamos assim, Senhor, eu te entronizo nesse lugar, não é algo simbólico, você realmente está colocando o reino de Deus ali. Da mesma forma como nós abrimos a nossa boca para usarmos palavras de baixo escalão, tipo palavrões, xingamentos, ou outras coisas que nós acabamos usando de forma velada, que é críticas, ou quando nós condenamos alguém. Todas as vezes que nós usamos as nossas palavras de forma errada, nós estamos atraindo a presença do reino das trevas. Por quê? Porque Tiago, ele vai explicar isso de uma maneira muito cirúrgica, assim, muito direta. E aí nós vamos começar, pega aí a sua Bíblia, e vamos começar no capítulo 3, que é o nosso capítulo de hoje. E o título é Dominar a Língua. E eu quero saber de vocês, quem é que tem facilidade de dominar a língua? Escreve aí pra mim, levanta a mãozinha aí, ou faz um joinha, ou faz assim, quem tem facilidade ou quem tem dificuldade de dominar a língua. Porque se até hoje você não teve essa facilidade, eu declaro em nome de Jesus que você vai sair dessa live hoje com a facilidade de dominar a sua língua. E quando você conseguir dominar a sua língua, você vai perceber que você vai conseguir dominar o seu corpo inteiro. Isso também está escrito. Então vamos lá. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. O que ele está falando aqui? Nesse primeiro versículo, aqui ele está falando para um povo, para uma classe de pessoas que eles estavam muito aflitos, né? Eles estavam muito ansiosos pelas posições que eles ocupariam dentro desse grupo. Então muitos queriam ser mestres, né? Muitos queriam ser conhecedores da palavra e usar isso para sua própria glória e falar, olha só, olha como eu conheço bem, olha como eu sou culto, olha como eu conheço as escrituras, olha como eu sei ensinar bem. Ele começa falando para esse tipo de gente, para pessoas que tinham necessidades carnais de serem reconhecidas por um dom que Deus havia dado. Olha que doideira! Deus nos dá um dom, e esse dom nós temos que devolver para o Senhor. E aqui ele está falando que existia nessa época uma classe de pessoas que recebeu um dom de Deus e pegou esse dom e queriam ser exaltados por causa disso. Grande erro, grande furada. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Aquele que sabe mais, dele será mais exigido, né? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, assim, não se gaba por saber muito da Bíblia, não se gaba por ser muito inteligente, não se gaba porque tem um dom de Deus, porque todos nós tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Se alguém não tropeça no falar, ele é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Aí eu pergunto, quem aqui é um indivíduo perfeito que consegue refrear todo o corpo quando não tropeça falando? Alguém aqui consegue isso, consegue refrear a língua, consegue refrear todo o corpo e se tornar um homem ou uma mulher perfeito? Ele tá falando assim, então baixa a bola, né? Baixa a bola, porque todos nós tropeçamos em alguma coisa. Se você não tropeça no falar, ótimo, considere-se uma pessoa perfeita. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. A partir do versículo 3, ele vai usar de 3 analogias, ele vai pegar 3 exemplos. Ele vai pegar o cavalo, o navio e uma floresta, né? Um mato pegando fogo. Um cavalo sem o freio, ele se torna um animal, às vezes selvagem, ele se torna um animal agitado, ele se torna um animal sem rumo, né? Isso é um cavalo sem freio. Mas você pega um freio, que é um negócio pequeno,
comparado ao tamanho do cavalo, um negócio relativamente pequeno, e você coloca aquilo no cavalo, né? Você coloca aquele freio na boca do cavalo, e a pessoa que está ali, por causa de um equipamento extremamente pequeno, consegue domar um animal inteiro, um animal irracional, né? Um freio consegue domar um animal irracional. Ele começa com essa comparação. Ora, observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. O navio, ele pode passar por tempestades, ele pode passar por vendavais, ele pode passar por tormentas, ele pode ter o casco furado, danificado, mas quando você coloca um leme, que é também comparado ao tamanho tudo isso comparado ao tamanho do navio, aquele comandante, aquela pessoa que está no comando, ele consegue levar esse navio para onde ele quiser. Ele consegue dominar, ainda que o exterior esteja agitado, ainda que o exterior esteja contra aquela situação, né, favorecendo algo agitado, favorecendo. E aí quando a gente traz esse exemplo, principalmente o exemplo do navio, quando a gente traz para as nossas vidas, a gente consegue entender muito. Às vezes nós estamos passando por situações que do lado externo tá uma confusão, tá um vucu-vucu, é muita gente falando na nossa cabeça, é muita opinião, é muita informação, e é muita opinião e é muita informação vindo de vários lugares. E é tanta coisa na nossa cabeça que a última coisa que a gente pega para pegar a informação é a palavra de Deus. E aí, quando a gente consegue refrear a língua, quando a gente consegue não falar quando a gente quer falar, quando a gente consegue se calar, quando a gente quer botar para fora aquilo que a gente está pensando, nós conseguimos dominar todo o nosso corpo. E quando a palavra diz que nós conseguimos nós conseguimos dominar todo o nosso corpo, é porque nós conseguimos dominar todo o nosso corpo. A nossa pressão diminui, quem tem pressão alta acaba diminuindo a pressão. Batimento cardíaco começa a ficar normalizado, você fica mais calmo, tudo isso porque muitas vezes você se cala, você respira e espera o momento oportuno para falar. E outra coisa que ele diz, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. A nossa língua, ela é um pequeno órgão, né? Sem ela, nós não conseguimos falar. E com ela, nós temos a opção de escolhermos. E se você estiver anotando o que eu estou falando, escreve essa palavra. Nós temos a opção de escolhermos o que nós vamos falar ou o que nós vamos deixar de falar. Nós temos essa opção. Nós não somos coagidos nem obrigados a dizer nada e a falar nada. Graças a Deus nós vivemos num país livre, com pessoas livres. Então, toda vez que você abre a boca para falar, lembre-se que você tinha a opção de permanecer com a boca fechada ou de abrir a boca e falar o que você acabou falando. Ah, Renata, mas quando eu percebi, eu já falei, já saiu. Acontece e acontece muito. No meio da confusão, a pessoa está nervosa, acaba falando o que não quer. Como é que eu faço para que isso não aconteça? Como é que eu faço para refrear minha língua? Como é que eu faço para que eu não exploda quando eu não puder explodir? Mantendo uma vida com o Espírito Santo. É o Espírito Santo aquele que vai colocar o freio no cavalo, é o Espírito Santo. O comandante que vai dirigir o leme é o Espírito Santo. Se a gente vive uma vida longe de Deus, se a gente leva uma vida sem a presença do Espírito Santo, nós comandamos a nossa língua. Nós, pessoas carnais, comandamos a nossa língua. Mas a partir do momento em que a minha vida ela é dirigida pelo Espírito Santo, é Ele quem controla a minha língua, é Ele quem controla o que eu falo. Vocês estão conseguindo entender?
que o controle da língua, o dominar a língua, ele está diretamente ligado com uma dependência de Deus, com uma dependência da movimentação do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque é algo muito carnal, é algo muito, do nosso corpo, é um órgão que a gente não tem, se não for através de uma vida com Deus, nós não temos capacidade de dominar. Mas Tiago diz que nós, e quando eu digo nós, filhos de Deus, nós pessoas que nos intitulamos cristãos, seguidores de Cristo, embaixadores do reino, nós precisamos aprender a dominar a nossa língua. Porque o que a gente planta, através do que a gente libera, lá na frente a gente vai colher, né? Então não tem como. Se você liberou uma palavra e, um exemplo, e dessa palavra você liberou maçãs, não adianta que lá na frente você não vai colher limões, você vai colher maçã. Então é por isso que o entendimento de eu preciso pensar antes de falar é muito importante. E não só pensar antes de falar, mas eu preciso saber exatamente a maneira como eu estou falando. Porque com a minha língua e com o meu jeito de falar, eu posso matar uma vida, eu posso destruir uma vida, eu posso destruir um ministério, eu posso destruir um sonho, eu posso destruir uma esperança. Como eu também posso ajudar a conquistar, como eu também posso ajudar a crescer, como eu também posso fazer um monte de coisa. Novamente, nós temos a opção, nós temos escolhas diárias de como agir ou de como deixar de agir. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. No tempo de seca, né, você vai aqui para a região centro-oeste do Brasil, Goiás, Brasília, aquela região ali, é extremamente comum as pessoas pegarem, eu acho que é bituca que fala, né, de cigarro, né, tá tudo seco, e aí eles jogam aquilo do lado de fora, e quando você vê, um negocinho desse tamanho causou um incêndio e um grande desmatamento. Um negocinho desse tamanho causou a morte de uma vegetação, né? Um negocinho desse tamanho causou não só a morte de uma vegetação, mas morrendo a vegetação, morre o alimento daquele gado que se alimenta da vegetação. Então perceba também que as nossas palavras, quando liberadas, o efeito que dá é um efeito dominó. Quando eu era criança, e você, né, você que tá aí, você deve lembrar disso, existia uma brincadeira chamada telefone sem fio. Vocês lembram dessa brincadeira chamada telefone sem fio? Telefone sem fio, você falava, né, uma coisa no ouvido, era uma roda, né? Os amigos faziam uma roda. E aí a pessoa, você falava uma coisa no ouvido de uma pessoa e ela ia repassando. E quando chegava em você, na grande maioria das vezes, não tinha nada a ver com o que você tinha falado para a primeira pessoa. E o telefone sem fio, por incrível que pareça, ele continua existindo hoje, dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro das escolas, dentro das universidades. Por quê? Porque quando a primeira pessoa liberou a palavra, a pessoa que está ouvindo deveria ter falado: não, eu não quero ouvir isso, eu não quero saber disso. Se você tem que falar alguma coisa, você vai falar para aquela pessoa que é interessada no assunto. Eu não quero saber, eu não tenho que saber disso. Quando eu faço isso, quando eu corto essa comunicação, como Deus fez lá em Babel, quando eu percebo que alguém está usando da comunicação, do dom da fala, né, do prazer de falar, quando eu percebo que alguém está usando isso de forma errada para contaminar, para poluir, para matar, para destruir, está sendo usado pelo diabo. São pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para roubar, para matar e para destruir. E pasmem ou não, muitos cristãos são usados nesta área pelo diabo, por Satanás, para matar e para destruir outras pessoas. Porque não cortam, não blindam, não falam: peraí, você está usando isso aqui de forma errada, eu não quero saber. Vamos usar a sua língua para abençoar. Ora, a língua é como um fogo. É um mundo de maldade. E aqui ele começa a entrar
E ele começa a tratar esse assunto da língua de uma forma mais pesada, né? Ele começa a usar palavras aí para ser bem direto. Olha só, a língua é um fogo. A língua, ela é uma faísca. Ela é um mundo de maldade. Ela é um mundo de maldade. Seria muito bom se a gente abrisse essa epístola de Tiago e a gente encontrasse ele falando assim, olha, a língua é uma bênção. Sabe, olha a língua, que bênção que Deus criou as pessoas com língua. Mas ele coloca que a língua é um mundo de maldade. E ela está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Quando a gente fala do corpo inteiro, né, vamos colocar aqui o corpo de Cristo? Ela está situada no meu corpo e ela contamina todo um corpo de Cristo. Ela contamina todo um outro corpo. Queridos, a nossa língua nos contamina. A nossa língua nos destrói. A mim. Quando eu verbalizo pensamentos que não vêm de Deus, quando eu começo a acreditar nas besteiras que eu falo, nas asneiras que eu falo, porque nós somos assim, né? Na hora da tristeza, na hora do desespero, na hora da angústia, ao invés de nós pegarmos a palavra de Deus e eu não sei o que orar, eu tô triste, eu tô insatisfeito, eu não sei o que orar. Você não sabe o que orar? Pega a palavra de Deus, vai orar um salmo, que são orações lindas, orações belíssimas. Vai ler Provérbios, vai ler um pouco dos evangelhos. Você não sabe o que falar? Eu te dou duas opções. Ou você não fala nada, ou você se cala e não fala nada, ou você pega a palavra de Deus e declara a palavra de Deus. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos aprender a controlar a nossa língua. Nós vamos aprender a controlar aquilo que nós colocamos para fora. E é triste, muito triste, quando a gente percebe que homens e mulheres de Deus, fazem comentários maldosos, fazem comentários preconceituosos, fazem comentários destrutivos, usando a mesma boca que um dia atrás estava na igreja adorando ao Senhor. Usam a mesma boca que de manhã leem a palavra, fazem uma oração e no final do dia estão falando mal de alguém, ou estão julgando alguém, ou estão criticando alguém. Repito, né, o que ele começa a dizer aqui no início do capítulo 3. Ninguém é perfeito, mas nós temos como desafio dominar a nossa língua, dominar aquilo que falamos. Até porque tudo que nós falamos, nós vamos colher fruto disso. E eu sei que muitos de nós já colhemos frutos de palavras malditas, né? Não malditas de maldição, mas palavras colocadas na hora errada, palavras ditas na hora errada, comentários feitos na hora errada. Quantos de nós não nos arrependemos de palavras que nós liberamos e que hoje, se a gente pudesse voltar atrás, a gente jamais teria dito aquilo. A gente jamais teria comentado aquilo. Quando nós liberamos uma palavra, quando nós soltamos uma palavra, é a mesma coisa que a gente pegar uma folha de papel e a gente amassar aquilo e jogar. Você até pode pegar aquela folha de volta, mas ela nunca mais aquilo vai estar liso. Você nunca mais vai ter uma folha lisa. Ou pegar um travesseiro de pena e abrir aqui a janela e tacar esse travesseiro e sair depois catando as penas. Você nunca mais vai conseguir ter aquele travesseiro por completo. Assim são as nossas palavras liberadas fora de época, fora do tempo, fora da ocasião, de maneira errada, para pessoas erradas. Porque, de novo, eu vou usar aquilo que é dito no direito. Tudo que nós dissermos poderá e será usado contra nós no tribunal. Não só no tribunal de Deus, mas as pessoas usam aqui. E outra coisa, todos nós, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não sou responsável pelo que você entende. E olha como é que isso é importante você entender. Eu, Renata, eu sou responsável pelo que eu falo, mas pelo que a Natália vai entender, eu não sou responsável.
pelo que a Luciene vai entender, ou pelo que a Alessandra, ou pelo que a Márcia vai entender, eu não sou responsável. E exatamente por eu não ser responsável pelo que as outras pessoas vão entender, eu preciso demais filtrar aquilo que eu tô falando. Eu preciso demais. Porque aí começa a história do telefone sem fio. Ah, porque fulano falou isso, falou aquilo. E aí quando chega até você, você fala assim, meu Deus, mas eu não falei nada disso. Mas você falou alguma coisa? Ah, falei. Poderia ter ficado calada? Poderia. Fiquei? Não. Então agora vamos arcar com as consequências disso. Mas ele continua. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Isso que ele está dizendo aqui é exatamente o que eu acabei de falar. A nossa língua não só mata, o que ele diz aqui, não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Ou seja, o próprio Satanás pega as coisas que você fala e usa aquilo contra você. Pega aquilo, usa contra você, contra as suas emoções, contra as suas atitudes, contra a sua família, aquilo que você liberou no reino espiritual. Eu sei que muitas vezes, queridos, nós falamos sem pensar. Repito, nós falamos sem pensar. Mas se você, durante o seu dia, liberar alguma palavra, né, que você sabe que essa palavra é contra aquilo que o Senhor acredita ser como correto, se arrependa naquela hora. Você fala assim, Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo de ter dito isso. Senhor, que os céus não recolham isso que eu falei, que essas palavras não fiquem soltas, que Satanás não pegue isso e use isso contra mim, em nome de Jesus. Se você liberou, se você falou com alguém alguma coisa, em algum momento de raiva, em algum momento de tensão, seja você a pessoa madura. Seja você a pessoa madura para chegar para aquela pessoa e falar, meu querido, eu quero, em nome de Jesus, retirar o que eu disse a seu respeito. Eu quero retirar as palavras que eu liberei, porque eu não acredito nisso. Eu estava nervosa, eu estava isso, eu estava aquilo, dê a desculpa que você quiser. Mas não permita que o inferno pegue as nossas palavras malditas, né, ditas fora de hora, ditas de forma imprudente, e use isso contra nós mesmos. Falamos quantas e quantas mães, né? Eu tenho 44 anos. Então, quando eu era nova, criança, né? Porque nova eu sou. Quando eu era criança, o que era era extremamente normal chamar criança, ai, seu retardado, ai, seu burro, ai, seu isso, seu aquilo. Naquela época, né? Vamos botar aí há 35 anos atrás, não se tinha esse entendimento. E as crianças cresciam acreditando naquelas palavras. As crianças cresciam acreditando naquilo que os pais, né, que o pai, que a mãe, que o avô, sei lá, liberava sobre a vida dela. Conosco não é diferente. Conosco não é diferente, porque muitas vezes Satanás usa outras pessoas para liberar palavras sobre a sua vida. Pessoas que não controlam a língua. E aí nós acreditamos naquelas mentiras do diabo. Então nós não podemos ser as pessoas que serão usadas pelo diabo para liberar, para não controlar a nossa língua e para matarmos outras pessoas, para destruirmos outras pessoas, para deixarmos outras pessoas enfermas. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. E repito, para não sermos esse tipo de pessoa, nós precisamos estar totalmente dependentes e submissos do Espírito Santo. A Cris colocou assim, aconteceu aqui em casa e virou briga na família. Pois é. E como é que depois a gente desembola isso? Sabe? Como é que depois aí pega, junta todo mundo, aí quem falou o que, para quem, quando, onde? Tudo isso é amenizado, tudo isso se cessa quando nós conseguimos dominar a nossa língua. Não sabe o que falar? Fica calado. Fica calado, porque na hora certa o Senhor vai colocar as palavras certas na sua boca. Na hora certa, ora e fala para Deus, Senhor, eu quero resolver essa situação, mas eu não quero resolver essa situação na carne. Eu não quero resolver a situação usando a minha carne. Eu preciso e eu quero resolver essa situação debaixo do teu Espírito. Então que o Senhor coloque na minha boca as palavras que eu tenho que dizer.
Que o teu espírito me ajude a controlar a língua. Porque senão a gente sai falando mesmo. Versículo 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. A língua, ela não só mata, como ela nos faz morrer. Como ela nos faz morrer. É aquela ilustração que aparece uma cobra, né, morrendo porque mordeu a própria língua. É isso que ele fala. E ele usa essa ilustração, esse exemplo dos animais, dizendo assim: todos os animais são controlados. Todos os animais, dos mais ferozes, dos maiores até os menores, todos os animais o ser humano consegue de alguma forma controlar. Mas a própria língua nós não conseguimos. A nossa própria língua nós não conseguimos domar. A mesma língua que abençoa, que louva, que diz a paz do Senhor, vai com Deus, boa semana, que o Senhor te abençoe. Esta mesma língua, 15 minutos depois, meia hora depois, no final do dia, está ela lá na roda dos escarnecedores sendo usada de forma perfeita pelo diabo. Esta mesma língua que abençoa a criatura de Deus, que abençoa o seu irmão, é a mesma língua que vai falar mal de outra criatura de Deus, de outro irmão. Não existe coerência nas nossas atitudes. Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos vivendo um cristianismo superficial. Nós estamos vivendo um cristianismo de aparência, porque não condiz o que a gente prega com o que a gente vive. Não condiz. E eu creio que essa noite, se não for essa noite, vai ser nesse momento. Se não for nesse momento, vai ser durante esse período. Nós vamos começar a meditar se aquelas coisas que eu ando falando estão alinhadas, estão caminhando com as coisas que eu ando fazendo. Porque as pessoas, ainda que a gente não controle a nossa língua, as pessoas elas observam muito mais as nossas atitudes do que efetivamente aquilo que nós falamos. Porque foi como eu disse, o que nós falamos, muitas vezes nós jogamos as palavras. E dependendo de onde cair, se cair, por exemplo, numa pessoa como eu, que sou sanguínea, eu posso ouvir alguma coisa que você falar, vou ficar chateada no primeiro momento, vou ficar triste, mas depois eu acabo esquecendo. Se de repente cair num coração melancólico, aquela pessoa vai ficar remoendo aquilo que você falou durante muito tempo. Muito tempo. E aí toda vez que ela tentar se curar, vai vir aquela ferida, ele vai sentir o cheirozinho daquela ferida e vai voltar. As palavras que nós liberamos, elas ficam aí soltas pelo vento, mas as nossas atitudes, elas são observadas e copiadas. Então nós precisamos observar as duas coisas, se a nossa vida está condizendo com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. Amém? Com ela, versículo 9. Com ela bendizemos o Senhor, Deus e Pai. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. E agora aqui eu quero ilustrar algo para vocês. Se com a nossa boca a gente abençoa o Senhor, né? A gente abençoa o Senhor, não, nós bendizemos, né? Nós bendizemos o Senhor. E com a mesma boca nós amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, logo nós estamos fazendo o que com Deus? Se eu falo mal de alguém, de uma criação do Senhor, que foi feita à imagem e semelhança do Criador, se eu, Renata, falo mal, né? Se eu libero uma palavra contra a criação
feita à imagem e semelhança de Deus, eu estou liberando esta palavra para o Criador. Eu estou liberando esta palavra para o Criador. E você pode pensar assim, é exagero, não é assim que se pensa. É assim sim, é assim. Porque ele diz aqui, senão ele não teria colocado, ele não teria frisado a parte do criadas à semelhança de Deus. Toda vez que você for falar de alguém, lembre-se que você está falando de um filho de Deus. E aquele negócio, né? Eu posso brigar com meu filho, eu posso falar do meu filho, mas não vem ninguém falar do meu filho, não. Né? Quem é mãe aí sabe. Eu posso ter a minha opinião sobre o meu filho, mas não fala mal do meu filho, não. O que é que você está falando mal de mim? O mesmo raciocínio a gente leva para Deus. É como se Deus falasse, espera aí, eu posso julgar o meu filho, você não. Porque se você está falando mal do meu filho, você está falando mal de mim. Porque fui eu que criei ele. Fui eu que fiz a minha imagem e a minha semelhança. Vocês conseguem entender que quando a gente para ler a Bíblia, e é isso que eu tenho ensinado para vocês desde a aula 1, a gente simplesmente não pode sair lendo um versículo atrás do outro de forma rápida só para cumprir um plano de leitura bíblica? Que a gente realmente precisa parar, pensar, por que Tiago colocou isso? Criados à imagem e semelhança de Deus. O que ele quer dizer com isso? Então, quer dizer que quer dizer que não é só a criação para quem eu estou me referindo? Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo me acompanhar? É uma mensagem profunda, né? É uma mensagem de alerta, mas eu creio que é uma mensagem que muda vidas. O que está escrito aqui em Tiago capítulo 3 é uma mensagem que muda vidas. Sabe por quê, meus queridos? Porque o dia que a gente conseguir cumprir o que está escrito aqui, e aí eu quero tirar o peso das costas de vocês. Ninguém é santo, tá? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Se nós fosse perfeito, só existe um. Só existe um que conseguiu controlar a língua. Todo o resto se deu mal. Pedro, inclusive. Mas nós precisamos, na nossa vida com Deus, caminhar rumo à santidade. Nós precisamos caminhar rumo à perfeição. É claro que vai ter momentos que nós vamos dar uma deslizada, nós vamos deslizar para a esquerda. Nós não somos perfeitos. Mas quando nós temos entendimento do que está escrito e quando nós caminhamos com o Espírito Santo, nós podemos na mesma hora nos arrepender dos nossos pecados e não permitir que isso fique passando. De uma só boca, versículo 10, de uma só boca prossegue bênção e maldição. Aí eu pergunto para vocês, eu vou ler os outros versículos, mas se esse texto parasse aqui agora, é possível, é coerente, faz sentido de uma mesma boca sair bênção e dessa mesma boca sair maldição? Fala pra mim, faz sentido isso? Faz sentido uma pessoa estar na igreja, mas Deus conhece nossa intenção, então Ele vê nossos esforços para melhorar. Exatamente. Ainda que você erre, Deus conhece a sua intenção. Né? O que não pode é a pessoa pegar a intenção e fazer dela de muleta. Ai, olha só, Deus conhece meu coração, né? E erra de novo. Ai, Deus conhece meu coração, né? E erra de novo. Não, exatamente por Deus conhecer o nosso coração é que a gente tem que andar direito. É exatamente por Deus conhecer o nosso coração. Mas voltando aqui, é coerente um filho de Deus, uma pessoa que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Gente, preste atenção. O que Jesus fez na cruz do Calvário não foi só para levar os nossos pecados, sarar nossas doenças e nos livrar da morte eterna, não. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi para nos dar novidade de vida. Novidade de vida. Em nome de Jesus, você vai receber novidade de vida. Recebe em nome de Jesus novidade de vida. E novidade de vida é pensamento novo, é linguajar novo, é maneira de se comportar nova, é maneira de se relacionar nova, é vida nova. É vida nova. Eis que o velho homem ficou para trás e tudo se fez novo. A velha mulher ficou para trás.
Então, se você fazia, a partir de agora você não vai fazer mais. Se você falava, a partir de agora você não vai falar mais. Por quê? Porque Deus quer, Jesus quer. Jesus não morreu para você ter uma vidinha mais ou menos. Jesus não morreu para que você tenha uma vida em abundância só no céu. Jesus morreu para que você desfrute dessa vida em abundância aqui, na terra. Só que não cabe dentro do mesmo potinho da vida em abundância uma vida com Deus e uma língua indomável. Não cabe no mesmo ser uma vida pronta para receber as promessas de Deus, que a Bíblia fala, que já estão nas regiões celestiais, e com a mesma boca que você fala, Senhor, libera para minha vida as bênçãos que o Senhor já liberou nas regiões celestiais, com esta mesma boca, você fazer fofoca, ou você fazer um comentário maldoso, ou você criticar a sua irmãzinha que está dentro da igreja, ou fora da igreja, ou em qualquer outro lugar, Recentemente nós perdemos o Paulo Gustavo, né? Um grande humorista. E eu assisti aos filmes dele, né? Não vou falar que não. Assisti os filmes dele, ri muito com os filmes dele. Mas o que mais me assustou na morte do Paulo Gustavo foi ouvir pessoas cristãs, homens e mulheres de Deus, fazendo comentários que naquele momento, a respeito da sexualidade, a respeito do credo dele, não era de interesse de ninguém. Nós precisamos dominar a nossa língua até no que diz respeito ao nosso posicionamento com as coisas que acontecem no mundo, com as coisas que acontecem ao nosso redor. Todo mundo sabe o estilo de vida que ele vivia. Todo mundo sabe no que ele cria ou no que ele deixava de crer. Mas eu e você, pessoas com caráter de Cristo, na hora que a gente abrir a nossa boca, nós precisamos liberar palavras de bênção e não palavras de maldição e não crítica. Não vou falar pra você que eu sempre fui, nunca fiz crítica pra ninguém, nunca fiz muita, já errei muito, já falei muita besteira, já falei muito mal das pessoas, já fiz muita fofoca, eu já fiz, né? E a partir do momento que você vai caminhando com o Espírito Santo, ninguém precisa te dizer não, ele mesmo te fala. E quando eu comecei a ter esse entendimento, peraí, aquilo que eu falei foi errado, aquilo que eu disse foi errado. O que eu pude fazer para consertar, eu consertei. As pessoas que eu pude procurar para pedir perdão, eu procurei. As pessoas que eu pude me retratar, gente que nem soube, mas eu senti a necessidade de fazer isso. Eu fiz. Porque eu não poderia estar aqui falando com vocês, ensinando a vocês, pregando em algum outro lugar, cheia de pendências da minha língua no mundo espiritual. E não é porque eu estou aqui, ou porque eu prego, ou porque eu ensino, ou porque eu estou na internet que eu tenho que fazer isso, não. Você pode estar em lugar nenhum. Você pode não ter nem acesso direito à rede social. Nós precisamos consertar a nossa vida por amor a Deus. Nós precisamos consertar a nossa vida, não é porque nós somos ou deixamos de ser, porque nós aparecemos ou deixamos de aparecer, porque nós temos um sobrenome ou deixamos de ter. Nós precisamos consertar a nossa vida, primeiro, por amor a Deus, e segundo, porque os dias estão passando. Nós estamos chegando no fim. E eu não sei vocês, mas eu não quero chegar no fim com pendência. E vamos continuar. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Isso é o Tiago falando, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Ele sabia nessa época aqui, né, na época de Jesus, na época dos evangelhos e de quando a palavra de Deus foi escrita, eles sabiam da importância da fonte de água. Né? Eles sabiam de como que era importante uma cidade ser construída perto de uma fonte de água. Porque era aquela água que ia regar aquela cidade, que ia gerar o mantimento, que ia manter o gado, que ia manter a vegetação. Então, de uma mesma fonte não poderia nunca sair
uma água amarga, uma água que não poderia ser usada e uma água doce. Então ele usa esse exemplo para mostrar exatamente isso. Imagina você construindo a sua vida, construindo a sua cidade, reconstruindo a sua vida e do seu lado passando um rio com uma água que você não pode beber. Porque da mesma fonte, você vai procurar uma fonte com água boa, com água que você vai poder usar. E assim são as pessoas conosco. As pessoas nos procuram porque da nossa boca, conforme diz, né, conforme Jesus prometeu, né, conforme ele deixou isso pra gente, que estando com ele, do nosso interior, fluiriam rios de águas vivas. E por onde que esses rios de águas vivas fluem? Diz para mim, por onde que os rios de águas vivas, que Jesus disse que se nós bebêssemos da água dele, do nosso interior, fluiriam rios de águas vivas. Por onde que esses rios de águas vivas fluem? Pela nossa boca. Pela nossa boca. Pelo aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente verbaliza. Estão conseguindo me acompanhar? Então, essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para você, porque do seu interior fluem rios de águas vivas. Do seu interior, você é a fonte que vai jorrar água doce. E como você vai jorrar água doce, eu já estou profetizando isso sobre a sua vida, que você vai jorrar água doce, da sua boca não pode jorrar águas amargas. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Lógico que não. Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Em nome de Jesus, recebe que você é a fonte das águas doces, que do seu interior fluirão rios de águas vivas e a sua boca será usada para abençoar, para liberar palavra profética, para liberar a palavra de Deus, para orar por alguém, para aconselhar alguém. Em nome de Jesus, não é virar beato não, tá? Eu não tô falando que a gente não pode contar uma piada, a gente não pode conversar com os amigos, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é exatamente vigiar naquilo que a gente fala. Vigiar. Tanto quando nós estamos irritados e com raiva, e vigiar quando nós estamos no nosso momento de brincadeira, no nosso momento de descontração. Porque também no momento de brincadeira e no momento de descontração nós falamos uma meia dúzia de besteira. Não é? E a gente precisa saber se localizar no tempo e naquilo que a gente está falando. Versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Quem entre vocês é sábio e inteligente? E aqui eu quero já também declarar, liberar essa palavra sobre a sua vida, que você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa inteligente. Mostre-me as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre-me as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Eu vou ler esse versículo 13 e 14 na versão da mensagem, para vocês entenderem direitinho o que ele está querendo dizer. Deixa eu só me achar. Olha que interessante como está o versículo 5 e 6 do capítulo 3 na mensagem. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com as nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros. Gente, olha. E encher o mundo inteiro de fumaça. Uma fumaça que vem das profundezas do inferno. A sua língua pode ser usada por Satanás. A sua língua pode ser usada pelo diabo para fazer tudo isso daqui. Mas eu quero ler com vocês o versículo 13 e 14. Vivendo com sabedoria. Quer ser considerado sábio? Tô lendo aqui na mensagem, tá? Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Não é viva.
É aprenda a viver. Escute a sabedoria. Escute a sabedoria. E se você quer conhecer um pouco mais a respeito da sabedoria, eu te convido a você ler os primeiros capítulos de Provérbios. Provérbios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Vá lá em Provérbios que você vai conhecer a sabedoria, você vai ver a sabedoria falando e você vai entender um pouco mais. Viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Manipular não é ser sábio. Ser enganador não é ser sábio. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem. É diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores do que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado. E todos terminarão pulando na garganta um do outro por causa de uma atitude errada nossa. Pela nossa falta de sabedoria, nós conseguimos gerar um caos aonde nós estamos. Agora eu vou ler esta mesma passagem na tradução Almeida. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre-me suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm no seu coração, inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade, nem tentem ser hipócritas, nem tentem falar assim, não, eu não sinto isso não. Sente sim. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Nesse final do capítulo 3, Tiago ele vai mostrar dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, né, e a sabedoria terrena. E ele está dizendo o seguinte: não busquem pela sabedoria terrena, não busquem parecer ser sábios, inteligentes, melhores. Muito pelo contrário, trabalhem na humildade, vivam na humildade, aprendam a viver na humildade. E não é aquela falsa humildade, não. A humildade é você realmente reconhecer que nós não somos ninguém, né? Precisamos do Senhor para tudo, precisamos do Senhor para levantar de manhã. Precisamos que Ele continue nos dando oxigênio para que a gente levante de manhã. Precisamos de Deus para tudo, nós não somos ninguém. Nós somos filhos e temos um Pai amoroso que nos dá. Mas se não fosse por Ele, o que seríamos de nós? Exatamente, Thaís. Em Jó também fala da sabedoria. O homem não conhece o seu preço. O ouro e cristal não se iguala à sabedoria. Tremendo esse versículo. O ouro e o cristal não se iguala à sabedoria. Tiago aqui vai falar, ele dá uma pincelada nesse assunto de sabedoria, mas por favor, leiam o que está escrito em Provérbios. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui bem rapidinho para a gente não perder tempo. Provérbios. Você pode ler o capítulo 1 todo, o capítulo 2, capítulo 3. Provérbios 1, 2, 3. Fica aí de lição, de indicação de leitura para vocês meditarem. Depois que terminar essa live, vocês vão meditar em cima desses 3 primeiros capítulos de Provérbios. Provérbios capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Bom, então ele começa a fazer essa divisão da sabedoria que é do alto e da sabedoria que é terrena. E ele diz, né, que a sabedoria terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Né? A sabedoria terrena não gera fruto, ela gera morte. Pois onde há inveja e há rivalidade, aí também há confusão e toda espécie de coisas ruins. O versículo 17, ele dá a solução do versículo 16. No versículo 17, ele fala, olha só, mas eu tenho um antídoto para a sabedoria terrena, que é a sabedoria do alto. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Depois, ela é pacífica. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os pacificadores.
pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos. A sabedoria que vem do alto, uma pessoa que é sábia, né? E como a gente viu aqui no início do capítulo 3, uma grande evidência de uma pessoa sábia é ela controlar a língua ou não. Porque você pode ter todo o conhecimento do mundo. Você pode saber a Bíblia, você pode saber pregar muito bem, você pode saber ministrar muito bem, você pode ter autoridade. Deus pode sim te dar autoridade, mas se você não refrear a sua língua, se você pecar pela língua, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você almejou, todos os dons que o Senhor te deu, escorrem pelo ralo. Escorrem pelo ralo, porque você perde, né? Nós perdemos a credibilidade como homens e mulheres de Deus, porque não dominamos um órgão desse tamaninho. Cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Sublinha todo o capítulo, todo o versículo 17 na sua Bíblia, porque o versículo 17, ele é o antídoto para a sabedoria que ela é considerada humana, animal e demoníaca. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. O fruto da justiça, ele é semeado em paz para aqueles que promovem a paz. Eu vou terminar lendo como está aqui. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista num relacionamento com o próximo. É isso que eu estou falando. Você quer, a pessoa ela vai dizer se você é uma pessoa sábia, se você é uma pessoa de Deus, se você é uma pessoa ungida. Não é porque você fala em línguas ou prega muito bem ou ensina muito bem. Não, não. O seu externo não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. Agora, o fruto que você dá e a maneira como você se relaciona com as outras pessoas é que vai dizer o tipo de pessoa que você é. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é pra lá de abençoada. Não muda com um tempo instável e não tem duas caras. Uma pessoa verdadeiramente sábia, ela não oscila. Ela não é uma pessoa que hoje tá boa, amanhã não tá. Hoje tá feliz, amanhã não tá. Ela é uma pessoa que tem o emocional dela estável. O espiritual dela estável. Essa é uma pessoa sábia. Busquem pela sabedoria, em nome de Jesus, busquem pela sabedoria. E a palavra de Deus diz que quando nós buscamos pela sabedoria, o Senhor tem prazer em nos dar. O Senhor tem prazer em nos dar. Então já fica aí a promessa que você já recebeu essa sabedoria em nome de Jesus. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você pode ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova, somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando-os todos com dignidade e com honra. Aqui nós encerramos o capítulo 3 de Tiago. E para terminar mesmo, eu anotei aqui algumas coisas, bem rápido. Como nós devemos usar a nossa língua? Nós devemos usar a nossa língua para louvar e adorar a Deus. Isso está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Devemos usar a nossa língua para orar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Usamos a nossa língua para confessar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Marcos 8, 38. Usamos a nossa língua para confessar os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Usamos a nossa língua para edificar os nossos irmãos. Romanos 14, versículo 19. Usamos a nossa língua para abençoar até os nossos inimigos. Escreve aí, abençoar os nossos inimigos. Nós usamos a nossa língua para abençoar os nossos inimigos. Nós usamos a nossa língua para abençoar os nossos inimigos. Isso é crucificar a carne, gente. Isso é crucificar a carne. Está lá em Romanos 12, versículo 14. E usamos a nossa língua para falarmos a verdade. E isso nós vamos ver na nossa última aula, que está em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Espero que vocês tenham sido edificados, que a gente tenha conseguido... Eu acho que hoje foi mais uma aula assim, de um choque de realidade, né? De um choque de, sabe? Peraí, nem tudo são flores. Vamos rever aqui os nossos
os nossos conceitos, vamos rever as nossas atitudes, as nossas falas, a nossa maneira de ser. Vamos pensar 2 vezes antes de falar do nosso irmão. E compartilhem esse vídeo para quem estiver acompanhando esse nosso estudo de Tiago. Nós chegamos praticamente na metade, né? Só faltam 2 aulas para a gente acabar, Tiago capítulo 4 e Tiago capítulo 5. E eu vou colocar uma enquete. Quer dizer, eu acho que eu vou colocar uma enquete não. É muito provável que eu vá continuar na sequência. 1 Pedro e 2 Pedro. Assim que a gente terminar Tiago. Eu tô amando fazer essas lives, tô amando estar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando também. Me escrevam no privado se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, que serão todas muito bem-vindas. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor guarde cada um de vocês, que a semana de vocês seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de provisão do Senhor na sua casa, que seja uma semana de provisão do Senhor no seu emocional, no seu ministério, que seja uma semana de encontro com Deus, de encontro com Jesus Cristo, que seja uma semana onde os seus ouvidos vão estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu declaro isso em nome de Jesus, que você se torne uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde o seu ministério, o seu trabalho, tudo aquilo que você fizer. Vem cá. Vem cá. Gente, deixa eu ver se eu consigo. A cachorra tá... Olha lá. Ela tava chegando aqui no meio da oração. Você quer ser abençoada também, né? Amém. E é isso. Até terça-feira que vem, na nossa aula, capítulo 4. Amém? Deus abençoe. Amanhã, 7h20 da manhã, se você estiver acordado, eu quero te convidar a participar comigo e com a Roberta Jordão de uma live que nós vamos fazer às 7h20 da manhã. Se você estiver acordado, vai aparecer lá que a gente está online. Vem participar com a gente, tá bom? Deus abençoe.